Ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, condenado em 2020 por lavagem de dinheiro, Assir Filó retorna à frente dos holofotes graças à grande repercussão da série Tremembé, nome do presídio onde cumpriu parte de sua pena. Em entrevista exclusiva à Gazeta, Assir comenta sobre a repercussão da série, fala sobre o processo de escrita do seu livro dentro da prisão e afirma que pretende retornar à política de Ferraz de Vasconcelos no momento certo. A entrevista completa você confere agora. Olá, amigos da Gazeta, muito prazer. Eu sou o Felipe Alves, repórter aqui da Gazeta Regional, e hoje nós estamos aqui com o Assir Filó, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos e autor do livro Diários de Tremembé, para falarmos sobre o assunto do momento, a recém-lançada série Tremembé, o Presídio dos Famosos, e também para falarmos um pouco sobre a sua vida política, a sua vida pessoal, aqui nessa entrevista. Então, agradeço o senhor aí por disponibilizar parte do seu tempo para conversar aqui com a gente sobre esse assunto. Felipe, a alegria é minha receber você aqui, com a Gazeta Regional, um órgão de imprensa importante, está crescendo muito, e estou aqui à sua disposição para a gente falar os assuntos que você achar mais pertinentes, para esclarecer e informar também a nossa audiência do Alto Tietê e região inteira. Um prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso. Para a gente começar, gostaria de começar com o senhor sobre o assunto do momento, né? Certo. Como que o senhor recebe aí o lançamento, a produção dessa série que viralizou aí no Brasil? Esse é o livro, né, que originou tudo. É o primeiro livro que foi escrito sobre Tremembé. Depois vieram outros, do competente jornalista Ulisses Campbell, né? Mas esse foi o primeiro. Através daqui, foram feitos diversos projetos, outros livros, e veio a série Tremembé, que explodiu no Brasil inteiro e no mundo, viu? Tem sido a mais assistida em vários países, inclusive, eu tenho essa informação. E já adianto que haverá outras séries, eu estou trazendo novos livros sobre Tremembé. Felipe, eu fui parar nesse lugar que eu nunca quis ir, né? Todo mundo me conhece em Ferraz, na região, há mais de 35 anos. Evidentemente, vou até usar uma expressão um pouco forte, eu nunca fui bandido, pô. Nunca tive um problema com a justiça, um boletim de ocorrência, multa de trânsito, nada. Mas também não gosto de falar o que eu vou dizer, mas a política do Brasil, infelizmente, para minha tristeza e para nossa, é uma lama muito grande, é uma sujeira muito grande que entristece bastante. Já fui sonhador, viu, do Grêmio Estudantil quando eu comecei, depois eu falo disso, mas acabei sofrendo uma traição muito grande. Na política não tem santos, eu não sou hipócrita, mas foi uma traição muito grande de gente que me cercava, né, e eu acabei passando por isso. E fui para em Tremembé. Na verdade, lá é um hotel, viu? O que mostra-se na série alguns detalhes, aquele monte de lençol, isso não existe. Uhum. Eu fui para lá com medo, viu, lascado, porque eu nunca entrei num lugar desse, né? E cheguei lá, bateu a depressão, a tristeza, sabe? Assim, a decepção muito profunda com o que fizeram comigo, né? Uhum. Repetindo que a política é complicada, ninguém é santo na política. E eu estava lá e a tristeza veio, abateu. É duro, em que pese ser um presídio diferenciado, é um hotel praticamente perto dos outros presídios, né? Mas a depressão veio. Mas eu busquei força, sabe? Filhos pequenos, 3 filhos maravilhosos, minha esposa Viviane, uma história que eu tenho aqui em Ferraz, na região. Aí eu resolvi trocar a depressão por papel e caneta, na raça, e comecei a fazer esse livro, porque lá eu encontrei os presos mais famosos do Brasil em razão dos crimes terríveis que eles cometeram, né? Os crimes escabrosos. E eu convivi com todos eles. No trabalho, na biblioteca, na cozinha, no futebol, e desenvolvi amizades, e aí surgiu esse livro Diário de Tremembé. E como foi esse encontro, esse primeiro encontro? Assim, o senhor falou que estava com medo, teve esse encontro, como que foi essa situação? Modéstia à parte, né, como você, eu sempre fui um homem muito corajoso de enfrentar a vida, né? Eu venho de uma situação muito difícil, meus pais tiveram 9 filhos, minha mãe era varredora de rua, na Veiga Sopava em São Paulo, e meu pai cobrador de ônibus da CMTC, né? Isso há um tempo atrás, ambos já falecidos. Então não foi fácil. Mas quando eu cheguei nesse lugar, Tremembé, assustado, com medo, né? Porque o novo sempre assusta, ainda mais o novo desse, né? Eu me deparei com Alexandre Nardoni, Christian Cravinhos, Roger Abdelmaci, aquele estuprador terrível, Misael Bispo, Lindenberg, Gil Rugai, essa turma toda, né? Repito, notórios pelos crimes que cometeram. Não foi fácil, na hora eu fiquei assustado, falei, meu Deus, onde é que eu vim parar? Isso aqui é um inferno, né? Mas não era nada disso, lá não tem violência nenhuma, zero, não fala nem palavrão lá, parece um convento em razão da estrutura que foi feita. E já te dou uma informação, existe muita especulação sobre Tremembé. Por que Tremembé é assim? Porque Tremembé existe, não é para proteger ninguém. Se a pessoa for para outro presídio vai morrer, não, isso não existe. O Rony Lessa, que matou a Marielle, está em Tremembé 1, que é outro presídio, né? Tem 1 e o 2, Tremembé famosa é o 2. E está lá, está vivo, ninguém mata ele, porque tem os isolamentos. Então, Tremembé existe, resumindo aqui, porque é uma forma do Estado manter todos esses presos famosos, aspas, né, famosos,
para que eles não deem entrevista, não falem mal do sistema prisional, que é uma falência absoluta no Brasil. Isso não é culpa do judiciário, isso é culpa das gestões públicas. Então o Tremembé existe para calar os presos famosos, para que eles não falem mal do sistema, não falem mal dos governantes, sobretudo os governos estaduais que são responsáveis pelo sistema prisional. Então lá, sem querer me estender muito, eu falei, agora, como é que eu faço para escrever esse livro? Eu tenho que entrevistar esses caras. Esses caras foram notícia no mundo inteiro. Nardoni, a questão de jogar uma criança do 5º, 6º andar, repercutiu no planeta. Roger Abdelmaci, o médico geneticista, as mulheres queriam ser mães. Ele estuprava as mulheres quando elas estavam sedadas. Um monstro, perdoa a expressão. E eu precisava entrevistá-los para que o livro tivesse um bom conteúdo e uma boa repercussão. Aí eu utilizei várias estratégias de persuasão, de marketing. Eu até treinei vários deles para quando eles fossem audiência, júri popular, exame criminológico. O que é isso? É um exame que o sujeito faz quando ele vai para o regime semiaberto ou para o aberto. Isso é mais para assassinos, estupradores, né? Tem que fazer esse exame criminológico para saber se ele está apto ou não para viver em sociedade. Esse é o teste de Rorschach? O Rorschach está incluso no exame criminológico. E eu busquei uma forma de me aproximar deles. Eu realizei um curso de oratório lá dentro. Participei do Café Literário, que é sobre literatura, que é realizado pelo Gil Rugai. Tudo que você imaginar, eu participei lá dentro. E eu até treinei essa turma, fiz uma espécie de media training, sabe? Por favor, não confundam, eu não defendo bandido, não treinei bandido, não ajudei criminoso, não é nada disso. Eu queria escrever um livro, era jornalismo. Eu tinha que me aproximar deles. É igual quando você vai numa guerra, fazer uma cobertura de uma guerra, na floresta, você tem que usar as suas artimanhas, estratégias. Eu utilizei e consegui conquistar a confiança de todos eles, entrevistar todos eles e coletar um material inédito que o Brasil não tinha, né? Inclusive o próximo livro, Tremembé, Segredos e Bastidores Ainda Não Revelados, que eu vou lançar daqui um mês, vou te convidar para o lançamento e vou trazer muitas outras revelações sobre essa história toda de Tremembé. A escrita desse livro, o senhor desde o princípio já pensou, vou fazer um livro ou foi caminhando conforme as conversas, as entrevistas? Como é que foi esse processo criativo? Felipe, eu vou te falar uma coisa que eu não falei para ninguém ainda. Dei umas 40 entrevistas. Existe um processo, quando você está numa situação igual eu estive em Tremembé, chamado trânsito. Eu tinha que vir no Fórum de Ferraz, nas audiências. Eu não vinha de Tremembé direto. Eu passava por Pinheiros 3, que é um outro presídio. Super seguro, etc. Né? E nesse trânsito, logo no comecinho, eu ainda não tinha pensado no livro. Eu estava em Guarulhos, eu estava em Pinheiros, eu fui no culto da igreja, lá dentro, tal, etc. Eu estou descendo uma escada para voltar para o estabelecimento que eu estava, no compartimento, que eu não gosto de falar cela, essas coisas, que dá uma dor no coração, mas tem que falar. Para voltar para a cela, eu andando na quadra assim, parece que foi algo físico que tocou na minha cabeça assim. Eu senti algo físico tocar em mim, nunca falei isso para ninguém, viu? Primeira vez que eu falo. E algo falou para mim. Escreve um livro. Você está nessa situação? Escreve um livro. Você já escreveu livros? Eu havia escrito a biografia do Geraldo Alckmin, a biografia do Estevam Galvão de Oliveira, e eu quero crer que é Deus, né, naquele momento, né? E foi assim uma coisa impressionante. Eu imediatamente, em menos de 2 minutos, peguei papel e caneta e comecei já a planejar quem que eu vou entrevistar. Aí quando eu voltei para Tremembé, aí eu usei todas essas estratégias que eu te falei. Sim. E acabou saindo esse livro que foi uma polêmica gigantesca, porque passou nos grandes jornais, televisão, Fantástico, Record, Folha de São Paulo, O Globo, né? Diário de Mogi, Diário de Suzano, estou aqui citando seus concorrentes aqui, mas faz parte, né? E deu uma repercussão gigantesca e causou inclusive a censura desse livro, porque eu acabei mexendo com gente poderosa, né? Mas a censura feita pelo judiciário, que eu respeito muito, quero rapidamente dizer, esse racha no Brasil, esquerda e direita, essa confusão toda, não se esqueçam de preservar as instituições. O judiciário é fundamental para a democracia. Não importa que lado político você está, preserve as instituições. Eu preservo muito o judiciário e os demais poderes, é importante. Então esse livro foi censurado. Eu estou lutando na justiça para tirar a censura, né? E vou conseguir, se Deus quiser, porque a gente vive na democracia. Não é possível censurar um livro legítimo, né? E deu uma polêmica muito grande. Então foi assim que nasceu esse livro. E o trabalho foi muito duro, viu, Felipe? Foi na caneta, na mão. Esse meu dedo aqui quase foi amputado, tanta dor que eu sofria. Eu escrevia lá, sem computador, sem internet, sem máquina de escrever, sem ventilador, sem nada. Na visita, minha esposa pegava um calhamaço de manuscritos, trazia para casa, digitava, levava, eu revisava, voltava. Foi um parto, mas foram mais de 2 anos de trabalho. Mas deu certo, graças a Deus. E mesmo na situação dificílima que eu estava lá, eu consegui realizar um livro. E para encerrar essa parte, o principal, telespectadores, internautas da Gazeta, esse livro fez justiça no Brasil com as mulheres, sobretudo as mulheres estupradas pelo Roger Abdelmaci. Porque ele estava em prisão domiciliar, um privilégio,
estando condenado a 181 anos de prisão. Ele destruiu várias vidas de várias mulheres que queriam ser mães. Ele as estuprava enquanto elas estavam sedadas. Um monstro terrível. Essa expressão monstro não é minha, a imprensa já usou, a sociedade usa, mas realmente é terrível. Então esse livro revelou a farsa que ele empreendeu em Tremembé, na enfermaria, para conseguir prisão domiciliar, enquanto ele destruiu centenas de vidas. Ele foi condenado por 39 estupros, mas como eu disse, no Brasil é um grande percentual gigante de mulheres que passam por essa tragédia não denunciam, por medo, vergonha, questão do casamento. Então esse livro também fez justiça no Brasil para as mulheres. Essa história, esse relato é o mais marcante para o senhor? Qual foi, assim, nesse processo, nessas conversas, qual foi a história, o relato mais marcante? Esse foi o mais impactante, né? Em razão do escândalo que esse cara realizou, empreendeu, e o livro veio e desvendou tudo isso. Então isso foi muito impactante. Sim. Mas as histórias deste livro, que mais dói, assim, quando eu entrevistei as pessoas, não foi de nenhum desses grandes famosos que estão na capa, né? Que são os mais notórios. Houve duas histórias que me machucou muito. Resumindo, tinha um sujeito lá, um homem em Ribeirão Pires, era casado, separou da mulher chamada Cláudia, o nome dele é João Rodrigues, chamada Cláudia, e tinham 2 filhos pequenos, 5, 7 anos, e ninguém queria ficar com os filhos, nem a mulher, nem o marido. E as crianças sofriam demais, ficavam em abrigos, andando na rua. E um dia eles estavam vindo pela Índio Tibiriçá, para Suzano, e a Guarda Municipal de Ribeirão Pires pegou os 2 meninos e levou na casa do pai. Ele morava com a madrasta, Eliana, uma mulher terrível, maldosa, que odiava as crianças. As crianças chegaram, à noite eles mataram as crianças, a facadas, cortaram as crianças aos poucos, cortaram as partes das crianças e colocaram no lixo. E colocaram os sacos do lixo espalhados. Quando o lixeiro recolheu as partes, quando foi fechar aquela parte de trás do caminhão de lixo, travou. Era osso humano, era osso das crianças. E o sonho dessas crianças, eu me emociono com isso, acredita? O sonho dessas crianças era ter uma bicicleta, morar com o avô. Eu li sobre esse depoimento que eles deram, e um dos abrigos que eles ficaram era ter uma bicicleta, era amar as pessoas, frases assim singelas de crianças. Então o sonho deles era ser feliz. E terminaram mortos pelo próprio pai, pelo abandono da mãe. Então isso foi muito terrível. Eu entrevistei esse João Rodrigues lá, o apelido dele lá é João Pitu, né? Ele trabalha lá, etc. E eu tive que parar a entrevista várias vezes, porque as lágrimas vinham de imaginar a situação que essas crianças passaram. Então, essa é uma história assim, que muito dura, tem outras no livro que relata essas tragédias humanas. E se você me perguntar assim, por que isso tudo acontece na sua experiência de ter vivenciado Tremembé? Porque a humanidade está doente. Brasil, a humanidade está doente, as pessoas estão doentes. Por quê? Falta de fé, falta de Deus, falta de estrutura familiar, né? Uma série de problemas que adoeceram a humanidade, que eu tenho esperança que a gente reverta isso, mas a humanidade está doente, inclusive politicamente, com essas, perdão a expressão dura que eu vou usar, com essas patifarias de guerra política estúpida. Eu fiquei 35 anos na política, eu passei por vários partidos, já mudando de assunto aqui, perdoa, claro, mas é uma estupidez tão grande, essa questão de direita, esquerda, né? Eu vou até polemizar um pouquinho aqui, para a Gazeta. Você que fala que é de direita ou de esquerda, tal, que briga, você não é nada, não é de esquerda nem de direita, você é manipulado. Eu participei de diversas situações que eu via as pessoas manipulando vocês. Então vocês ficam brigando em casa, na família, nos grupos, na internet, com ódio, teve mortes já de um lado do outro. Eu não sou nem de esquerda nem de direita, porque eu não sou estúpido, porque eu conheço por dentro essas coisas. Para de perder seu tempo com isso, de brigar com sua família, perder seu tempo, sabe? Enquanto você está brigando, lá em Brasília eles estão assim, ó, juntinhos, enganando você. Todos os partidos. Esquece esse negócio. Esquerda, direita. Esse conservador, eu sou conservador. É nada. Eu conheci um monte de gente que fala assim, eu sou conservador e trai a mulher. Papo furado, sabe? Então eu estou um pouco irritado, porque eu vejo uma coisa que eu vivi por dentro e acompanhei. Na minha família tem pessoas que brigaram, alguns não se falam. Amigos meus que não se falam por causa dessa idiotice. Eles estão enganando vocês. A esquerda, direita, centro. E você fica brigando por eles, e na passeatas dos dois lados, perdendo o seu tempo. Você não é de esquerda nem de direita. Se você estudar profundamente, você vai ver que está sendo manipulado e enganado. Desculpa falar assim, mas é importante, alguém que viveu nesse meio tantos anos, em tantos partidos, vir aqui abrir o jogo e falar para você. Você está sendo enganado. Você não é de direita, não é de esquerda, você é manipulado. Perdoa, mas essa é a realidade. Sim. Aproveitando que o senhor entrou nesse... A Gazeta vai ter problema com essa fala aqui, porque vai dar polêmica. Sim. Aproveitando que o senhor entrou nesse assunto político, o senhor
na visão do senhor, na sua opinião, é uma pena que a sua gestão, o seu trabalho aqui em Ferraz de Vasconcelos tenha sido marcado por esse fato Sim. na sua história? Sim, é verdade, foi marcado, mas foi marcado também por algumas obras importantes que eu fiz aqui, né? O Corpo de Bombeiros, uma delegacia de polícia na Vila Margarida, que há 40 anos que faltava, fiz vários postos de saúde, creches, né? Inaugurei a Estação Central junto com o governador. O Alckmin esteve em Ferraz 7 vezes para inaugurar obras na minha gestão como prefeito, né? Eu fui vereador 2 vezes, presidente da Câmara, o vereador mais votado da história de Ferraz, com 3.500 votos em 2004. O recorde está aí até hoje. Mas com certeza marcou muito, machucou muito, porque foi assim, modéstia à parte, foi uma história muito bonita, sabe? Como eu falei, meus pais eram muito pobres, 9 irmãos. Sabe esses carrinhos que o pessoal carrega papelão, ferro velho? Eu tinha um desse. Eu pegava no ferro velho um carrinho desse para recolher papelão, plástico, vidro, para vender no ferro velho, de um senhor chamado Cláudio de Souza, em Ferraz, no Parque São Francisco, Estação Janete. Para que eu vendia pão? Vendia lata de papelão para comprar pão doce. Porque eu não tinha pão doce para comer. Eu vim comer panetone com 13 anos. Minha casa veio ter televisão com 15 anos. Então a luta foi muito dura. Eu não quero me passar por coitadinho, nada disso. Eu tenho que enfrentar a realidade. Mas as pessoas precisam conhecer o outro lado também, né? Foi muito difícil vir da situação social que eu saí e consegui ser prefeito de uma cidade média que Ferraz é, né? Eu cometi erros. Na política não tem santos, como eu falei, mas eu cometi erros. Me arrependo todos os dias. O maior deles foi trazer para o meu governo pessoas indicadas por partidos, por vereadores, que eu não deveria ter trazido. Pessoas de má índole mesmo, sabe? Erro meu. E eu paguei caro por isso, porque eles se uniram depois. Eu vinha crescendo muito politicamente, como eu já disse, e eles se uniram e acabaram uma traição terrível, envolvendo vários políticos, etc., não todos, e acabei sendo afastado do cargo. Eu nunca fui cassado. Eu fui prefeito até o final do mandato, recebendo um salário, inclusive, mas nunca fui cassado. A Câmara não me cassou. E marcou muito, assim, para mim, machucou muito, marcou a cidade também. Mas, como dizem, né, eu não gosto de usar o nome de Deus em vão. O cair é do homem e levantar é de Deus. Eu estou lutando, batalhando, os bens todos bloqueados, né? Mas vou dar a volta por cima, porque da situação que eu vi, onde eu cheguei, eu caí por erros meus, a culpa é minha, me arrependo, peço perdão o tempo todo, já conversei com a sociedade em Ferraz, através da internet, pessoalmente, mas vou lutar. Primeiro para provar que eu não sou bandido, nunca fui, as pessoas me conhecem aqui há muitos anos, desde criança no Grêmio Estudantil. A maioria dos meus processos estão sendo anulados, arquivados, ainda tem mais um tempo para caminhar isso, para eu voltar aqui futuramente na Gazeta e falar, olha, foi tudo arquivado, mas estou brigando por isso ainda. Mas resumindo, machucou bastante, né, a mim, minha família, os amigos, todos, né, mas eu estou lutando bastante. E assim como você que está assistindo, tem muita gente, né, eu não sou autoajuda, não sou pastor, nada disso, mas você que tem depressão, perdeu um parente, está desempregado, está na cama sofrendo, levanta, porque o que eu passei foi muito duro. Se eu entrar em detalhes aqui, eu vou chorar igual criança, e eu não quero chorar agora. Passei uma situação muito difícil. Vou tentar falar. Tinha dias lá em Tremembé, eu pedia para Deus para não acordar no outro dia. Pela vergonha, sabe? Eu nunca entrei na delegacia. Eu pedia para Deus para não acordar. Eu jamais tiraria minha vida, nunca, né? Isso é uma covardia. Mas o sofrimento foi muito duro. O que eu passei foi muito duro por traições da política, pela sujeira da política e por erros que eu conheci, que eu cometi, né? E, enfim, marcou, como você perguntou, mas também machucou bastante. E ainda assim, nessa luta, nesse retorno, aproveitar para perguntar, o senhor tem um objetivo, vislumbra retornar uma vida política aqui em Ferraz de Vasconcelos? Agora já não, né? Eu estou organizando a vida, eu tenho vários livros para publicar. Lá onde eu estive, como eu falei, não vou morrer aqui, não vou me entregar. Eu escrevi vários livros, inclusive sobre o sistema prisional, sobre empreendedorismo, inclusive 2 sobre Tremembé, vou lançar outro agora. Então vou cuidar de literatura, publicar livros, eu quero palestrar, eu gosto muito de palestrar. Você sabe que eu tenho um sonho desde criança? Eu tinha 2 sonhos antes, que era ser jogador de futebol, como todo moleque brasileiro, e tinha um sonho de ser apresentador de televisão, porque minha mãe gostava muito de Silvio Santos, eu tinha aquele sonho e tal. Mas eu tenho outro sonho, que é ser professor de escola pública. Porque eu estudei na escola pública em Ferraz a vida inteira, e é um sonho que eu tenho, né? Então, voltar à política, eu acho que eu vou voltar, mas não agora. Agora é hora de organizar a vida, pôr os pingos nos is, né? Conversar com a sociedade, explicar, falar a verdade, pedir perdão pelos meus erros, né, que eu cometi, todo mundo comete, quem não erra, mas eu preciso me desculpar pelos meus. Então, não descarto a política, eu adoro a política, me entristece a lama, a sujeira, a hipocrisia, né, onde só quem fica na situação difícil é a população, isso me entristece muito. Mas a política em si eu sou apaixonado, desde muito jovem.
Então, vou voltar sim, mas na hora certa, nas condições certas, né? E principalmente para mostrar para a sociedade, para as pessoas, que houve muita injustiça no meu caso, em que pese que eu cometi vários erros. Perfeito. E falando então sobre o hoje, sobre o momento do senhor, que é a literatura, o próximo lançamento, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse próximo livro. O senhor pode contar aí pra gente, se tem previsão de lançamento já, o que o senhor traz nesse livro? Eu não pretendia mais escrever sobre temas, né, de Tremembé, essas coisas todas, porque é um tema importante, como todos, literatura é importante, seja qual for o tema, mas eu queria escrever sobre outras questões. Mas em razão da série ter tido uma repercussão gigantesca no Brasil e no mundo também, eu tenho muito conteúdo, porque eu não escrevi um livro assim de fora, eu estava lá dentro com eles. Existem vários livros sobre presídios, mas todo mundo escreveu do lado de fora, entrevistando familiares, lendo processos, eu estava lá dentro. Então eu tenho muito conteúdo para mais umas 4 ou 5 séries como essa que saiu, inclusive adianto para vocês da Gazeta que haverá mais séries. Mais séries sobre Tremembé, mas eu não posso revelar detalhes. Então o próximo livro eu explico, né, conto, é muito interessante, muito bacana. Eu conto como que eu consegui escrever um livro num lugar desse. É difícil escrever uma carta, você imagina um livro com 350 páginas. Então foi assim, modéstia à parte, uma aventura, sabe, uma epopeia assim para conseguir entrevistar tanta gente famosa pelos crimes que cometeram e outros também não tão famosos, a história de Tremembé, no sistema prisional e condensar tudo isso no livro. Então eu conto agora e revelo histórias, bastidores, fatos engraçados. Lá tinha muita gente, não tinha só assassino, digamos assim. Lá estava o irmão do Zé Dirceu, estava o Paulo Preto do PSDB, o secretário de Estado Laurence também foi do PSDB. Tinham 13 prefeitos lá. Caraguá, Cajamar, Mauá, o Atlas Jacomúcia, aqui vizinho nosso, e Bugaçu. Eram 13 prefeitos. A maioria tinham advogados caríssimos, situação financeira elevadíssima, e foram embora. Eu fiquei lá, porque meus bens foram bloqueados, né? Fiquei sem dinheiro e sem advogado. A minha sorte é que na última hora o Dr. Tiago, um grande amigo, que tomou conta da minha situação e está conseguindo resolver bastante coisa. Então, esses próximos livros que eu vou trazer, eu trago bons conteúdos. Não é só para lançar, colocar à venda, não. É conteúdo que vale a pena ler. Eu vou convidar vocês da Gazeta para os lançamentos. Com certeza estaremos lá. E agora, com o lançamento da série, o senhor assistiu? O que o senhor achou? O senhor que estava lá? Quantos por cento a gente pode dizer que de fato é real? 80% real. A série realmente é embasada na história de Tremembé, tanto no meu livro como nos livros do Ulisses Campbell, um jornalista extraordinário, né? É a realidade. Algumas questões é questão de liberdade artística, né, digamos assim, como aquele sol, roupa para lá, aquela bagunça toda. Aquilo é mais do semiaberto. No fechado de Tremembé aquilo não existe, é tudo organizadinho. E a série também, ela teve que fazer também um ajuste, porque não tinha como filmar em 4 presídios. No Tremembé masculino fechado e semiaberto, os regimes, e no feminino fechado e semiaberto. Era impossível. Então na série parece que é tudo um só, mas não é. O presídio masculino fica em Tremembé, num bairro, o feminino fica 10 quilômetros distantes. O semiaberto não se comunica com o aberto. O regime fechado não se comunica com o semiaberto, né? Mas lá é normal, eles tiveram que fazer isso, porque senão não tinha como fazer a série. Mas realmente retrata a nossa realidade, né? Agora, uma coisa importante, Felipe, que eu queria trazer para você, é sobre a questão da ressocialização. Você até me falou que ia perguntar sobre isso, eu estou esperando você chegando, aqui. Mas pode não, vou deixar você perguntar, porque você que trouxe esse tema. Certo. E para o senhor que estava lá, vou aproveitar e perguntar já. Para o senhor que estava lá, hoje muito se fala sobre a ressocialização, mas na visão do senhor, esse sistema prisional que a gente tem hoje, que a gente conhece hoje, é de fato funcional para esse processo de ressocialização? Essa sua pergunta, Felipe, é muito importante. E eu posso hoje trazer para o debate a profundidade desse assunto com conhecimento, não com teoria. Reconheço, respeito e aplaudo os teóricos, os especialistas, fantástico. Mas eu trago para vocês a realidade. Também, nas outras entrevistas, eu falei muito pouco disso. Vou falar mais aqui com a Gazeta. O sistema prisional que você paga, porque são bilhões de reais todos os anos. Quem paga isso? A população. E eu vou trazer agora uma reflexão para vocês, para os telespectadores, internautas da Gazeta e do Brasil que veem esse vídeo. Presta bem atenção. Nós temos 1 milhão de presos no Brasil, pelos mais variados crimes. Eu pergunto a você, eles vão sair? Todos vão, Felipe. Todos, com saidinha ou sem saidinha. Todos vão para a rua. Eu pergunto a você, que está aqui assistindo a Gazeta, ou que ver esse vídeo que a Gazeta vai disponibilizar nas redes sociais. Eu pergunto a você, pai, mãe,
que tem neto, tem filhos, sobrinhos, você quer que esses 1 milhão de presos saiam mais revoltados contra a sociedade, contra o Estado, contra os governos, ou você quer que eles saiam um pouquinho melhorados para que eles não matem nossos filhos, não estupem nossas filhas, não sequestrem nossos pais, não cometam tráfico de drogas e outros crimes? O que você acha melhor? Tratá-los com os bilhões de reais que você paga, ou só paulada, pancada, punir, comida estragada, azeda, 50 pessoas onde cabe 10, ficam igual bichos, humilhados, e não defende o bandido. Tem que pagar duro o crime que comete. E na reincidência tem que pagar mais duro ainda. Crime de latrocínio, por exemplo, para ficar bem claro aqui a minha posição, tinha que ser 80 anos de prisão. O cara que mata para roubar um celular, uma bolsa, é inadmissível, não tem conversa. Nesse aspecto, eu sou mais radical que os radicais. Mas eu não posso ser estúpido. Eu era, até conhecer por dentro. Então, resumindo, esses 1 milhão de presos vão sair. Mas eles saem muito pior do que entraram. O combate à violência não está nas ruas, com mais polícia, mais armas. Não vai resolver nunca. O combate à violência está, primeiro, na educação, na situação, saneamento básico, tudo isso que a gente já sabe, que não tem. A violência justifica o crime? Não, mas contribui muito. Então, esses 1 milhão de presos estão saindo e vão sair todos. Acabaram com a saidinha, depois eu falo sobre isso, se foi errado ou não, mas não vou entrar agora que é uma polêmica longa, não dá tempo. Mas eles vão sair, sem querer ser repetitivo. Eles estão hoje saindo piores, com mais ódio de nós, mais ódio da sociedade, do Estado. Por que eles saem com mais ódio? São tratados como porcos, é na pancada. Ah, mas tem que punir mesmo. Concordo, tem que punir, mas punir dentro da lei. A segregação da liberdade é a punição. Agora, quando você está com comida estragada, trata como um porco, como lixo, dorme amontoado, não tem saúde, não tem alimentação decente, não tem, a ociosidade é gigante. E Felipe, eu conversei com centenas de jovens presos por pequenos tráficos, pequenos furtos. Tem também os crimes terríveis, mas 80% não é assassinato, igual a gente pensa, como a imprensa sensacionalista mostra. A maioria são crimes pequenos, sem violência, e eles querem uma segunda chance. Eu realizei vários cursos lá dentro para eles, e eu via nos olhos deles: poxa, eu queria tanto ter uma oportunidade para ter um emprego e tal, para tirar a vergonha que eu faço minha família passar. Então você que pensa que é tudo igual, repito, hein? Cometeu crime tem que ser rigoroso, mas dentro da lei. Mas se a gente não tratar lá dentro dos presídios, se o Estado, os governantes, hoje o Tarcísio, amanhã outro governador, e os governadores dos outros estados, não mudarem a mentalidade tacanha, tosca, absurda, amadora em relação ao sistema prisional, a violência só vai aumentar. Então, o combate à violência não está só nas ruas, está, sobretudo, dentro dos presídios. Se gastar o seu dinheiro, seus bilhões de reais de maneira decente, profissional, a violência vai cair muito. Mas hoje só vai aumentar porque os presídios são masmorras, onde as pessoas são tratadas como lixo, apanho, humilhação e vão sair de lá pior do que entraram. Para encerrar, eu concordo com você que é revoltado com a criminalidade. Eu também penso assim. Eu tenho filhos pequenos, 2 filhas, mas eu não posso ser estúpido, perdoa a expressão. A gente tem que ser inteligente. Já que gasta nosso dinheiro, bilhões de reais, repito, gasta direito. Tenta ressocializar, ocupá-los com trabalho, com educação, com cursos profissionalizantes. Isso não existe. O que existe é a pancada que revolta mais essa gente que sai de lá para nos matar, nos sequestrar, matar nossos filhos e cometer outros crimes terríveis. Infelizmente é assim. Estou à disposição para quem quiser debater o tema, quem quiser falar sobre isso com profundidade, com conhecimento de causa, sem teoria. Essa é a realidade. Enquanto os governantes estaduais, seja qual for, ficar com demagogia, polícia, não vai resolver. Nunca vai resolver. A violência só aumenta. Resolve com educação, cultura, saneamento básico, moradia, e principalmente dentro dos presídios, que hoje é um abandono total, e concluo dizendo, é o seu dinheiro, dos seus impostos, que são bilhões de reais jogados fora. Dentro dos presídios, na visão do senhor, qual que é a melhor maneira de fazer essa ressocialização? Acabar com a ociosidade. Aí o pessoal que quer vender notícia, ninguém quer trabalhar. Mentira. Todos querem trabalhar. Tem 5%, vou usar a expressão chula que eles usam, de vagabundos, reincidentes, que não querem. Eu sei que tem 5%, 10% que eles gostam do crime, gostam disso e vão ser assim a vida inteira, e penas duras para esses caras. Mas 90% querem trabalhar, mas eles ficam no ócio. Então você perguntou como resolver. Primeiro, mudar todo o sistema prisional brasileiro, tirar todas as diretorias que hoje tem, a mentalidade é de 50 anos atrás. Tem que colocar gente com mentalidade, fazer com que tenhamos resultados práticos. E hoje, não só diretorias, funcionários, são gente de bem, pessoas boas. Eu conheci todos, diretor de presídio, funcionários, são servidores públicos dedicados, mas eles não recebem preparo, uma qualificação para trabalhar com esse público que é sensível, né? Então, primeiro, ociosidade.
emprego lá dentro. Milhares de fábricas, empresas, indústrias, Felipe, querem fazer parceria com o Estado, porque a mão de obra é barata, não paga IPTU, não paga um monte de impostos, eles querem ir lá levar a empresa para ir. Então, primeiro, ociosidade. Segundo, qualificação profissional. Aí você fala assim, não, eu não quero qualificar preso, quero qualificar quem está na rua. Ok, concordo e entendo. Mas se você não qualificar esse 1 milhão de brasileiros que são presos, eles vão sair de lá sem emprego. E vão fazer o quê? Vão roubar, traficar. E vai ser sempre assim. Então, ociosidade, qualificação profissional e colocar diretores em presídios, nas secretarias de administração penitenciária, em São Paulo é a SAP, tem vários outros estados, tem que mudar a mentalidade, tem que parar de colocar gente que não conhece nada dos presídios, nada de humanidade, nada de ressocialização, que estão lá para fazer demagogia e esmagar esse 1 milhão de presos. Não vai esmagar, não vai matar, repito, eles vão sair. Então, Felipe, ociosidade, acabar com a ociosidade. Ah, mas é vagabundo, não quer trabalhar. Mentira. Eu vi, eles querem trabalhar. Eles querem oportunidade, eles querem estudar, eles querem nova chance, a maioria. Repito, para ninguém ficar achando que eu estou defendendo bandido, negativo. Rigor na pena para quem comete crime, reincidência mais ainda, mas hoje a realidade é essa. Eles querem trabalhar, querem oportunidade para sair de lá e não nos roubar, não nos assaltar, não nos sequestrar, nem cometer latrocínio contra nossos filhos. Mas o Estado não dá. Então essa é a saída. Em Tremembé, mesmo o senhor falou que, assim, para outro veículo o senhor declarou que é um paraíso. Aqui pra gente o senhor falou que é um hotel. É dessa maneira também? Como que é essa parte de capacitação, qualificação em Tremembé? Tremembé é um oásis no sistema prisional brasileiro, né? Existe um outro chamado APAC, Associação de Proteção, sabe? É uma coisa assim, o APAC funciona, mas em São Paulo não tem. Tremembé é um detalhe no sistema prisional. E Tremembé é assim, um hotel, né, diferenciado. Eu falo hotel em relação ao sistema prisional. Porque é uma maneira do Estado juntar lá todos os presos famosos pelos crimes que cometeram, eu repito isso sempre, porque eles têm muito acesso à mídia, à imprensa. Se esses presos famosos, né, que tiveram um crime de repercussão mundial, levantarem a mão para a entrevista, vai a imprensa inteira. E se eles estiverem no presídio fora do Tremembé, que é uma falência, os outros, eles vão revelar essa fraude, essa falência que é o nosso sistema prisional, onde gasta-se uma fortuna mensalmente, anualmente. Então o Tremembé foi feito para reunir essa turma, para que eles fiquem calados. Não deem entrevistas, não denunciem o descalabro, o estado terrível que é o sistema prisional. Tremembé tem tudo lá. Como você perguntou, Felipe, tem educação, qualificação profissional, tem atividades culturais o dia inteiro. Tem fábricas lá dentro. O Lindenberg Farias trabalha, está lá ainda. O Nardoni trabalhou lá dentro. O Luiz Albispo trabalhou, todos trabalharam, né? Então, em Tremembé, ninguém fica ocioso. A reincidência de quem volta a cometer crime é quase zero. Eu fiquei lá 3 anos, eu nunca vi uma pessoa sair de Tremembé e voltar com um novo crime. Por quê? Porque ele sai de lá qualificado, sai de lá mais educado, mais preparado, mais informado. Então, ele sai de lá com a cabeça diferente, porque ele foi tratado como gente, apesar do crime que cometeu. A punição para quem comete crime é a perda da liberdade. Não é paulada, não é pancada, comida podre, não é nada disso, né? E Tremembé faz assim. Então é um modelo de gestão que funciona, ou funcionava, faz tempo que eu não tenho contato com lá, com Tremembé. Então lá é dessa maneira, e a reincidência é praticamente zero. Se todo mundo copiasse, aí você fala assim, mas é muito caro. Não, o dinheiro já é gasto. É o mesmo dinheiro, os mesmos bilhões que hoje é pessimamente investidos por incompetência dos governadores, dos secretários, né, dos deputados também, tem sua parcela de culpa, que ninguém visita. Nenhum deputado foi em um presídio, não é para visitar preso, não é isso não, é visitar para ver a realidade do gasto do dinheiro público. O deputado estadual, federal, tem que se preocupar também com o bem-estar da sociedade. Ele quer mais polícia na rua, vai num presídio, vê como é que funciona, manda trocar a direção, qualificar os funcionários, colocar atividades laborais, de trabalho, culturais, que a gente vai reduzir a criminalidade. Então, quanto a isso, resumindo, concluindo, Tremembé é um detalhe diferente, repito, um oásis no sistema prisional brasileiro, mas é o único. Os demais, realmente, é para fazer com que essa gente saia muito pior do que entra lá. Como que o senhor lidou com essa repercussão da série? Porque trouxe à tona de volta esse assunto, né? E tem os dois lados, pessoas que são a favor, pessoas que são muito contra, contras porque falam da glamorização, colocar holofotes em casos como esse. Como que o senhor lidou com isso? Felipe, eu sou um pouco polêmico nas minhas respostas, porque às vezes eu falo a verdade, algumas coisas têm que ser faladas, e algumas pessoas gostam ou não. O Brasil é um país muito amador, para minha tristeza, né? O Brasil é muito amador. E quando sai uma série dessa, queiramos nós ou não, feliz ou infelizmente, eu acho que é infelizmente,
A glamorização vem. As redes sociais desses presos notórios estão bombando. A Suzane von Richthofen está com milhares, talvez já passou de 1 milhão de pessoas em todas as redes sociais. Sim. Não estou condenando ela, já pagou a pena dela para a sociedade, para o Estado, né? E tem o direito a viver a vida dela, em que pese o crime terrível que ela cometeu junto com o pessoal lá. Então a série vem, ela glamoriza, em razão de nós sermos uma sociedade ainda muito amadora, muito atrasada, falo com tristeza, tá? O Fernando Cardoso já dizia isso, que o Brasil é muito provinciano, uma província de 15 anos atrás, porque a gente evolui muito pouco, muito devagar. Vem a tecnologia, vem a internet para a gente crescer e se informar, ler bastante, mas o brasileiro fica o dia inteiro lá no Rio vendo, vou usar a palavra chula, perdoa, vendo putaria, vendo... Nós não crescemos como sociedade. Então o Brasil, quando recebe uma série dessa, infelizmente acaba glamorizando, né? Não todo mundo, eu nunca generalizo, muita gente realmente se colocou ao contrário, etc. Mas de uma forma geral, é uma arte, né? É um filme, é uma série como tem nos Estados Unidos, como nós temos as novelas, né? As novelas também trouxe. Agora essa recente última da Globo, essa famosa, vale tudo, né? Isso, vale tudo. Que tem a morte da mulher, tá? A questão do descaso com o país, a questão do dinheiro como mais importante que outros princípios. A série Tremembé é uma espécie de novela que trouxe a realidade do que acontece, né? Então traduziu a realidade. Agora, você perguntou da glamorização, né, da humanização desses presos que cometeram crimes terríveis. Acontece. Essa é a verdade, acontece. Sim. E falando sobre a realidade, uma pergunta, uma polêmica aí nas redes sociais, aproveitando o que o senhor falou, foi a situação do Christian Cravinhos com o Duda ou Luca. O senhor estava lá, aconteceu, não aconteceu, o senhor presenciou, o senhor pode falar sobre isso? Sim, eu falo sobre tudo, mas eu preciso falar a verdade, né? Claro. A série retratou Tremembé, sim, mas eu nunca vi o Christian Cravinhos se relacionar com ninguém, relacionamento homossexual lá, muito menos, eu nunca ouvi falar disso lá dentro. Eu conheci a esposa dele na visita, minha esposa Viviane conheceu a esposa dele, conheci a filhinha dele, conheci a mãe dele, né? E lá dentro eu nunca vi falar nessa questão envolvendo o Christian Cravinhos. Então eu tenho que falar a verdade, né? Jornalismo também se faz com... também não, tem que ser feito com verdade. Isso eu nunca vi em Tremembé. Eu vi muitos absurdos lá, mas essa questão envolvendo o Christian Cravinhos eu nunca vi. Só uma coisa que eu queria trazer para você, alguns detalhes, né? Sobre o Roger Abdelmaci. Certo. Você até tinha me perguntado aqui, a gente estava batendo papo, eu esqueci de trazer. Quando o Roger falava das vítimas dele, que ele estuprou, ele era muito cara de pau. Isso trazia pra gente, assim, sabe, uma situação de indignação. Porque eu convivi com ele. Empurrei a cadeira de roda dele, que ele fingia que era doente. Várias vezes eu estive com ele na biblioteca, atividades. E quando ele falava das vítimas, eu esperava que ele fosse falar com compaixão, com perdão. Não. Ele falava que as vítimas ficavam com ele porque queriam, que gostavam dele, eram apaixonadas, e usava uma expressão terrível, que eu peço licença para usar aqui, né? Ele falava assim, tudo puta. Peguei, eu vou usar outras expressões mais profundas, mais pesadas, tudo puta. Isso é uma aberração. Destruiu a vida de mulheres, estava preso e ainda colocando a culpa nas mulheres. E todo mundo sabe que isso é um absurdo, é uma mentira, óbvio. Então, para vocês verem aonde chega alguns seres humanos. Estuprou, destruiu vidas e lá dentro ele falava para nós. Eu não tenho vítima nenhuma. Ficaram comigo porque quiseram e é tudo puta. Um absurdo, né? Então, algumas coisas que eu vi lá é muito pior do que está na série. Caraca. E o Nardoni, como que ele lida? Como que ele fala com isso lá dentro? Eu entrevistei o Nardoni, convivi com ele, bastante introspectivo, parecia que ele levava um peso de 500 quilos nos ombros, né? No começo foi muito difícil entrevistá-lo, ele fugia de mim para todo canto, eu tive que participar de atividades diversas com ele, até boxe eu pratiquei lá em Tremembé, também alguns jabs e tal, para entrevistar essa gente toda, né? No volta já Nardoni, Felipe, você que é jornalista, eu fui na enfermaria de Tremembé, eu precisava entrevistar um médico, e eu não conseguia entrar, porque para ir na enfermaria eu tenho que estar doente. Eu tive que simular uma dor nas costas e fui. Consegui entrevistar um médico, mas tomei uma Bezetacil, acabou com a minha vida. Saí de lá, saí da com a bunda doendo, mas saí com a entrevista na mão, né? Tive que fazer isso lá. Bem, o Nardoni, para eu conseguir entrevistá-lo, me aproximar dele, que ele era muito fechado, ele não dá entrevista para órgão de imprensa praticamente nenhum, eu tive um episódio de sorte pura. Quando completou 10 anos da morte da Isabela, em 2018, ele me procurou, coisa que me surpreendeu, e falou assim, Ciro, você tem algum material da morte da minha filha, dos 10 anos? Eu falei assim, eu tenho e vou providenciar. Aí fiz o contato com a minha esposa, através do advogado, e ela levou muita coisa, revistas, recortes, impressos,
E eu, acabou a visita, eu fui até o pavilhão dele, eu era do pavilhão 1, ele era do 2. Fui até lá, levei, ele pegou aquele monte de material. Quando ele viu a foto da Isabela, ele chorou. Lacrimejou, não chorou, ele lacrimejou. E ali nasceu uma relação melhor entre eu e ele. A partir dali ele começou a me dar entrevistas, falar sobre as situações, mas ele sempre nega o crime. O que me chama a atenção, sempre que acontece algo assim com dois acusados que vão ser condenados, um deles protege o outro para que o outro fique em liberdade para ajudar. No caso dele, ele e a Ana Carolina Jatobá têm 2 filhos. Se um dos dois assumisse o crime, o outro poderia ficar livre, eventualmente. Nenhum dos dois assumiu, eles negam com veemência até hoje, né, o que me causou estranheza. Né? Então ele nega o crime totalmente e ele levanta algumas teses, que a imprensa levantou também, a Folha de São Paulo levantou, o Valmir Salaro do Fantástico levantou, de algumas linhas de investigação que a polícia não investigou na época. Né? Como, por exemplo, um galpão que foi invadido atrás do prédio dele, lá na noite anterior ao crime, marcas de sapato que estavam no muro, na parte de dentro do prédio, né? Entre outras coisas. Né? Não são palavras minhas, são palavras da imprensa brasileira, onde a polícia deixou de investigar algumas coisas e que gerou algumas dúvidas, segundo o próprio Nardoni. Mas isso não isenta ele da culpa, até porque ele foi condenado em júri popular. Né? Então, resumindo, uma pessoa muito introspectiva, carrega o peso do mundo nas costas e não te olha nos olhos para falar. Né? Ele realmente demonstra que ele é o culpado. O senhor escreveu o livro, quando o senhor foi publicar, não sentiu medo, não? Com todos esses relatos, com todas essas informações, como que foi o sentimento? Surgiu uma preocupação, né? Principalmente no caso do Roger Abdelmaci, um homem poderoso, milionário, né? Muita gente dizia, esse cara vai te matar, esse cara vai ficar revoltado. Mas o que eu fiz foi jornalismo. E também foi justiça. Através do jornalismo eu acabei fazendo justiça. Eu fiquei preocupado realmente. Mas ele era o único caso nesse aspecto. Os demais, Cristian Caravinhos, Gil Rugai, Nardoni, Misael Bispo, eu escrevi a história deles junto com eles. Então esse livro aqui ele é um pouco diferente dos outros, porque primeiro eu estava lá dentro. Então eu tinha um compromisso de permitir que eles dessem a versão deles, do que aconteceu, da vida deles anterior ao crime e também a vida deles do cárcere. Né? Então, assim, houve a preocupação, mas só com esse personagem, Roger Abdelmaci. Com os demais, não. Sim. Mas eu acabei sendo transferido de lá, punido por escrever um livro. O Brasil é um país no mundo onde você escreve um livro, pratica literatura e é punido. Ainda mais quando você presta um serviço à sociedade, como eu prestei, colocando de volta na prisão Roger Abdelmaci. O livro foi censurado, depois que saiu, venderam muitos livros, mas foi censurado até hoje. Estou lutando para tirar a censura. E eu acho possível, perdão interromper, mas o senhor acha possível tirar essa censura? A pergunta é pertinente, eu tenho convicção que vai cair a censura. Porque a gente vive num Estado de direito democrático, uma democracia. Todos falam, instituições funcionando, como eu falei aqui no começo. Se não tirar a censura, a democracia nossa está sangrando. A nossa democracia seria uma vergonha se continuar censurado um livro legítimo, oficial, que não tem nada de errado. E as pessoas podem falar assim, mas tem autorização? Eu tenho. Mas não precisa mais. O Supremo Tribunal Federal, quando o Roberto Carlos tentou bloquear um livro dele, censurar uma biografia dele, o autor era Paulo César Araújo, foi parar no Supremo, o Supremo pacificou. Hoje, você está assistindo, Felipe, todos nós, qualquer um pode escrever o livro que quiser. Você não pode expor a intimidade da pessoa, ofender as pessoas, mas não requer autorização nenhuma, nem para a imagem, nem para você escrever as biografias. Então é um livro legítimo que está sangrando a democracia brasileira, porque nós não estamos no tempo do Hitler, que queimava livros, ou da democracia, que censurava livros, peças teatrais, etc. Então eu tenho convicção que essa censura vai cair. E eu tenho muito respeito pelo judiciário. O judiciário brasileiro, apesar das polêmicas políticas, é muito sério e vai tomar as providências cabíveis aqui. E hoje, quando a gente fala sobre a vida do senhor, circular e tudo mais, como que é isso? O senhor, principalmente após a série, voltou julgamentos, olhares diferentes? Não. Como que é essa questão? Olha, graças a Deus, não. E repito a você, Felipe. Por quê? Porque eu cresci aqui, eu cheguei aqui em Ferraz com 4 anos de idade, nasci no Paraná. Então, eu moro aqui há 46 anos, 47 anos já. Então, todo mundo me conhece. E sabe quem eu sou desde criança. Então ninguém me julga, sabe, fica apontando o dedo, porque eles me conhecem. Cometi erros, sim, claro, cometi. Quem não comete, né? Ainda mais na política, quem não comete? Qual prefeito no Brasil que não comete erros, para não falar outras coisas? Então não sou julgado, não sou apontado, e me emociona muito, sou muito bem recebido. Eu fui levar minha filha para fazer o Enem, agora domingo, numa escola chamada Jardim São Fernando, num bairro chamado Kemel. Na rua, enquanto ele estava na escola, eu abraçava as pessoas, que vinham, Filó, tudo bem, que saudade. Por quê? Pela história. Então, mesmo com a série, tudo, eu não tive nenhum problema, sabe? Repito, porque as pessoas me conhecem de verdade há mais de 40 anos.
Sim, viralizou nas redes também o comentário que o senhor fez sobre o ator que interpretou o senhor na série. O senhor realmente achou que deveria ter sido o mais bonito? Você, Felipe, a Gazeta me deu aqui a oportunidade de esclarecer. Eu jamais falei isso. Eu comentei descontraidamente com um jornalista do jornal O Globo: poxa, por que vocês não colocaram o Fábio Assunção lá e tal? Né? Quem sou eu perto do Fábio Assunção, né? Eu sou um cara feio perto do Fábio Assunção. Foi uma descontração. Eu nunca falei que o cara é feio, seria uma deselegância muito grande. É um ator extraordinário. Nunca falei isso. Eu acho ele elegante, bonito, competente. Até já nas redes sociais eu agradeci pela interpretação magistral que ele fez do personagem, que é o Assir Filó lá na série, né? Que, sinceramente, ficou muito bom. Eu não esperava que a série fosse retratar com tanto realismo como retratou o personagem Assir Filó escrevendo esse livro. Vai ter muita repercussão até internacional, né? Tenho convicção, porque não é fácil um jornalista chegar num lugar desse e fazer um livro, modéstia à parte, eu não estou falando bem de mim não, mas fazer um livro desse, numa cela de 10 metros quadrados, dentro de um presídio, não é fácil. Então a série retratou, e eu nunca falei que o ator é feio, pelo contrário, ele é bonito, competente e muito talentoso. Perfeito. Para finalizar da minha parte, a série ela termina de uma maneira sugestiva, assim. Suzane leva uma pancada na cabeça, cai e encerra. O senhor tem conhecimento, informação de uma próxima temporada? Tem informações em relação a isso? É mais de uma temporada, em mais de um streaming, não sei se é Netflix, se é a Globoplay, qual é, não posso falar. Eu sei, mas eu não posso falar porque é questão contratual. Mas haverá mais séries sim, até porque essa retratou Tremembé totalmente, mas só trouxe 10% do que tem de conteúdo para trazer. Mas também vai trazer, as próximas séries trará assuntos que vai gerar debates importantes para a sociedade. Relações na família, né? A doença que o mundo vive com essas questões de pai matando filho, filho matando pai, o feminicídio, que é uma tragédia nacional. Felipe, eu escrevi um livro, eu falo aqui em 5 segundos, escrevi um livro chamado Por que os Homens Matam as Mulheres? Está pronto. Eu convivi, morei junto, estudei junto, dei aula, fiz amizade com esse objetivo. Eu entrevistei 105 homens que mataram as suas companheiras, mulher, noiva, namorada. E a questão do feminicídio hoje era vista de uma maneira, e com esse livro que eu vou publicar, vai mudar totalmente. Porque os motivos que levam ao absurdo de um homem matar uma mulher, esse terrível crime, são os mais variados possíveis, e os motivos todos eu trago nesse próximo livro, Porque os Homens Matam as Mulheres, com profundidade, quase 400 páginas, para gerar um novo debate no Brasil, para tentar enfrentar e acabar com essa epidemia da morte das mulheres no Brasil. Perfeito, da minha parte é isso. Tem algo que o senhor gostaria de acrescentar e dizer? Eu quero agradecer aqui à Gazeta, muito obrigado pela oportunidade de eu falar aqui para as pessoas da minha vida, da minha história, falar dos meus erros que eu cometi, né? E principalmente dizer para você, acredita, seja qual for a situação que você vive, seja uma depressão profunda ou o que for, você pode superar. A fé em Deus ajuda muito, isso me ajudou muito a chegar até aqui. Muito obrigado, agradeço você também que assistiu até aqui, curte, comenta e compartilha, não deixe de enviar para aquela pessoa que ficou aí cheia de dúvidas em relação à série, para que ela obtenha aqui informações de Assir Filó. Muito obrigado, até o próximo vídeo.